Que tal outras possibilidades de morango do amor, morango fitness, estilo florzinha, fantasia e bombom? E aí, vamos fazer? Para começar nossa série de várias formas de você fazer esse doce maravilhoso com morango, a gente vai fazer uma base de brigadeiro, que a maioria das ideias a gente vai usá-lo. Tá todas as informações aqui na descrição. Para mexer até o ponto. Se você já tem uma receita de brigadeiro branco, pode usá-lo e deixar mais firme. O que eu tô usando aqui, eu tô usando leite ninho, baunilha também nesse preparo e deixei ele mais firme. O ideal é você fazê-lo pelo menos um dia antes, deixa ele esfriar e firmar. Os morangos é importante você escolher bem, que não tenha nenhum machucado, lave-os no dia que você vai preparar, tira com cuidado as folhagens, sem machucá-lo, para quando você envolver com doce, não solte mais água. Então, lave, seque bem e prepare ele no dia. Se desejar usar as folhinhas, lave-as também, deixa bem sequinhas e tira com cuidado do seu morango. Tem algumas formas de você conseguir colocar o doce envolvendo. Você pode colocar na pontinha e ir puxando. Se o seu morango estiver firme e nem machucadinho e não tão maduro, você consegue colocar sem machucá-lo. Vai trazendo da pontinha até lá em cima. Dessa forma, você não deixa entrar nenhum tipo de ar, porque se entrar ar, começa a ficar solto, não fica legal. Ou você pode apertar na sua mão, como se fosse uma panquequinha, e assim cobrir o seu morango. Tem essas duas formas. A importante que você tem que notar é que não pode ficar entrando ar. Ele precisa ficar bem em contato com o doce e o morango, para assim, quando você for passar a sua calda, ele não ficar desgrudando e depois dar um baita de um trabalho para você. Fiz com dois tamanhos. Um tamanho jumbo, grandão, que eu usei aproximadamente 50 gramas de doce para cada morango, ou o menorzinho, que eu quis fazer uma florzinha de açúcar. O meu molde fica mais interessante para esse tipo de tamanho. Então foi o menorzinho. Eu usei aproximadamente 20 gramas de doce. E aí fui enrolando. E aí eu não coloquei nada de palito. Eu só faço isso quando eu vou colocar a calda, para sair menos água possível. E agora minha primeira sugestão de casquinha. Então, pra gente fazer o nosso morango encantado, a gente vai fazer uma casquinha de açúcar, mas não que vai ao fogo. E ela fica uma crostinha, mas não fica duro. Então, se você tá com medo aí de repente morder e ficar muito duro, essa é uma solução também. Leite, manteiga e açúcar de confeiteiro. Só isso. A manteiga, eu vou derretê-la para colocar na nossa caldinha. Você tem duas opções, tá? Você pode colocar todos os ingredientes, colocar na panela até a sua manteiga derreter, ou você pode derreter a manteiga e esquentar o leite e misturar. Tanto faz. Vou misturar então. Eu já esquentei o leite. E a manteiga derretida. E misturar. Vou mexendo com esse fouetzinho, ou fouet, tal, tanto faz, porque já ajuda ele ficar homogêneo mais rápido. Agora a gente vai banhar os nossos morangos. Agora sim eu coloco o meu palitinho. Se você não quiser colocar um palitinho, quiser banhá-los com algum garfinho, uma colherzinha, não tem problema também não. Se o seu doce estiver firme, você pode até deixar um tempinho antes para poder ele ter uma casquinha, beleza, você vai e faz isso aí sem machucá-lo. Essa minha caldinha, eu uso para outros tipos de doce, ele fica uma casquinha muito singela, mas é uma ideia legal. Você pode colocar até cor aqui nessa caldinha, eu não fiz, vacilei em relação a isso, podia ter feito. Você vai deixá-lo e vai secar. Esse é um dessas ideias que mais demora para a casquinha ficar firme, mas é uma solução. Depois, se caso a sua casquinha já estiver firme, você coloca essa nossa folhinha com um pouquinho de caldinha. Se na hora que você tirar ela ainda não está firme, você nem precisa colocar nada de caldinha na folhinha, porque ela já gruda. E para todos os morangos, se você quiser tirar o palitinho, vai tirando ele como se fosse uma rosquinha, que aí facilita e não machuca nada. E agora é só deixar secar em temperatura ambiente. Pra gente poder fazer o nosso mais fitness, a gente vai usar, não vai ficar passando vontade não, vamos fazer uma adaptação. A gente vai pegar tâmaras, daquela jumbo, que é mais fácil, tá? Vou tirar a nossa semente, a gente vai abrir. Usa um plástico grossinho para você poder colocar e envolver o nosso morango. Dependendo do tamanho da sua tâmara, que aí você vai ter que usar 1, 2, 3 ou 4 tâmaras para poder cobrir também o tamanho do seu morango.
Essa é a única versão que eu não vou colocar o brigadeiro em volta, mas sim uma tâmara, que esse vai ser o docinho do morango. Uma sugestão mais saudável. Eu vou tirar todas as sementes da minha tâmara e eu vou organizar elas de um jeito bem apertadinho para que elas possam virar uma capinha para o meu morango. Então isso é importante você ir colocando, pode colocar em cima um da outra, não tem problema. Você vai usar o plástico em cima e aí um rolinho, qualquer coisa que você conseguir assim, amassar ela um pouquinho para você depois cobrir o morango. Se você amassar demais, você vai abri-la muito. Então ela vai ficar fina. Se você quiser um pouquinho mais grossa, então só amassa um pouco o suficiente para que elas possam se afirmar, como se fosse uma massinha. E aí sim, você abre com cuidado o plástico, porque ele vai ficar um pouquinho grudando, que é normal por causa da doçura, né? Você abre e aí você vai ver que é possível você conseguir envolver o seu morango com a tâmara de uma forma muito mais simples e fácil de fazer. Tira o excesso se você quiser, e aí esse excesso você pode colocar nas próximas. Você vai juntando e vai abrindo, como se fosse uma massinha. Super simples de fazer e prático, né? Fica lindo desse jeito. E da mesma forma que os outros doces, é importante você tirar a folhinha sem tirar o cabinho. Quanto mais o seu morango tiver bonitinho, sem machucado, mais tempo ele vai durar. Então, eu lavei também no mesmo momento, fiz tudo esse preparo dos morangos ficarem bem limpinhos e sequinhos, bonitinhos, para poder colocar a tâmara, mesmo ela não sendo tão doce quanto o nosso doce, mas sem machucado algum. E aí ele fica assim. Agora você vai escolher o chocolate que você quer. Como é que fica bonitinho, gente? Ó, que lindo! Você pode usar cobertura de chocolate ou chocolate meio amargo. Eu prefiro usar chocolate meio amargo para essa receita. Cobertura, se eu não tiver habilidade, mas eu vou te dar dicas aqui também, cobertura facilita, mas é mais interessante se você usar chocolate mesmo, tá? Então a gente vai fazer a temperagem. Se você não consegue fazer temperagem, cobertura sabor chocolate. Mas eu vou te ensinar a fazer uma forma bem simples de fazer temperagem, aí você vai usar chocolate mesmo, de verdade. Eu acho que o sabor fica mais interessante também. Quando a gente vai usar chocolate de verdade, chocolate nobre, se eu derreto sem fazer a temperagem, ela automaticamente vai se derretendo, ela não tem firmeza. Então, por isso é importante a gente fazer a temperagem. Tem várias formas de temperagem. Aqui eu estou mostrando para vocês a temperagem de forma de adição. Todas as informações estão aqui embaixo também de outras formas de você fazer a temperagem. E para derreter, pode ser em banho-maria ou pode ser no micro-ondas. O banho-maria coloca baixinho, vai pouquinho em pouquinho até derreter. E no micro-ondas, 30 e 30 segundos para você não queimar o seu chocolate. O chocolate queima. Olha, tá começando a derreter. Agora ter cuidado. A temperagem que eu escolhi dessa vez foi de adição. Então, são 3 partes. 2 que eu usei de chocolate para derreter. E uma parte eu vou colocar em cima do que já derreteu. Essa parte que você vai colocar precisa estar bem picadinha, porque se você colocar pedaços muito grandes, você não vai conseguir chegar na temperatura certa e aí ele não vai ficar depois, quando secar, aquele croque, que é aquele que a gente quer que ele fique firme, não fica derretendo. As informações também estão aqui embaixo na descrição. Se você quiser, você pode colocar um palito para você banhar, ou mesmo com uma colher, ou com um garfinho, para você pegar e tirar o excesso e colocar para secar. Vocês estão vendo que eu estou sempre colocando num tapetinho de silicone. É mais prático, mas se você não tiver, você pode colocar numa bandeja com um pouquinho de gordura ou óleo para poder facilitar você tirar. Com o chocolate, é mais ideal você colocar um plástico. O melhor mesmo é você colocar num tapetinho de silicone que facilita para qualquer tipo dessas nossas ideias. Se você percebeu, eu já banhei do chocolate tanto o nosso de bombom com brigadeiro ou da tâmara. Estou usando aqui o chocolate meio amargo. Então, as duas possibilidades usei esse chocolate. E se o chocolate ainda estiver úmido, eu coloco as minhas folhinhas já grudando ou eu pego um pouquinho de chocolate e coloco. Essa é uma sugestão também de você poder fazer decoração. Pega ele com um palitinho, não precisa nem do pacotinho, você já faz esses esquinhos, fica bonitinho. E se você fizer a temperagem corretamente, você vai ver que eles vão secar e vai ficar lindo assim. Agora vamos para outra ideia. Para ajudar a sua calda de açúcar a ficar mais sequinha, passe os seus doces no açúcar de confeiteiro. Tira o excesso e pode deixar na geladeira para deixar um pouquinho mais firme, porque a calda vai vir quente. Agora a temida. A calda, eu vou colocar tudo que eu tenho direito para não dar errado. Então, deixa eu colocar açúcar, água, vinagre e glucose. Tudo isso para ajudar, tanto ela não ficar cristalizada de uma vez, não ficar derretendo, e ela tem um brilho melhor. Agora você vai mexer fora do fogo, mexe bem para todos os ingredientes se incorporar direitinho, e aí sim depois a gente vai colocar para cozinhar. E aí, sem mexer. Mexe bem e aí você vai colocar no fogo. Se você tiver um termômetro, quando começar a chegar a 135 graus,
fica de olho, porque é muito rápido ele já pegar o ponto, que aí no máximo, que é entre 140 e 150, não deixa passar de 150. Se você não tiver um termômetro, você vai pegar, quando você vai ver que ele tá começando a borbulhar, você pega um pouquinho e joga na água, pra ficar aquele efeito de vidro. Vamos fazer juntos. Essa calda dá pra você fazer um monte de doces. Eu não coloquei o corante ainda. Você pode colocar o corante agora, ou quando estiver pronto, você já coloca e já mistura. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer algumas experiências de um sem cor e outro com cor. Então, por isso eu quero aproveitar aqui do que ficar fazendo um monte de calda, que não é o meu objetivo. Se eu estivesse fazendo muita calda para muitas coisas, aí sim, colocaria já o corante e depois o outro sem corante, tá? Eu quero aproveitar as duas coisas aqui. O corante que eu vou usar é esse em pó aqui, que ele é lipossolúvel, que ele se dilui em água. E ele é muito forte. Então, um tiquinho vai ficar a cor show. E aí, depois, se eu quiser dar um brilho também, eu vou colocar dourado. Eu acho que vai ficar top. Vamos ao fogo e vai virar calda. Sem mexer. Deixa no fogo médio e deixa. Ele vai fazer a calda. Não mexa. Enquanto isso, você vai colocar os palitinhos no seu morango. Tenta evitar o palito bem no meio, porque sempre, principalmente quanto maior o morango, ele tem uma cavidade meio oca lá dentro. Então ele vai ficar rodando. Ou você coloca 2 palitinhos, ou você coloca um pouquinho de lado. E a nossa calda tá ficando prontinha. Vamos fazer o teste de vidro? Olha o barulhinho. Agora você tá vendo colocando o corante, né? O ideal é você colocar o corante antes, tá? Porque senão a calda ela é muito sensível. E aí você vai misturando, nem sempre vai ficar totalmente misturado. Eu fiz isso aqui porque eu quis fazer uma outra possibilidade sem o corante. Mas faz o corante antes, tá? O dourado, aí beleza, você pode colocar o dourado depois que ele se dissolve rapidinho. Eu tô usando da Luli Candy. Você percebeu que eu coloquei o palitinho em alguns numa forma diferente. Esse eu coloquei o palitinho na parte de cima e os outros eu coloquei a parte de baixo. Por quê? Esse pequenininho, que é um morango menor, eu quis colocar ele no molde de silicone de flor, para ele ficar com uma ideia de florzinha. Achei mais conveniente colocar a parte mais grossa na parte da frente da flor. Então você vai e puxa. Olha como é simples de fazer. Esse molde de silicone não precisa colocar absolutamente nada. Ele desgruda super fácil. Olha como fica bonitinho dessa florzinha. Quanto menor o moranguinho, melhor, tá? Dependendo do seu molde. O molde que eu tô usando da FlexArt, eu tenho um cupom de desconto aqui também na descrição. Aqui aconteceu um acidente. Aconteceu o que eu não queria que acontecesse. Então, em vez de você ficar tentando pegar e ficar passando, já pega com uma colher rápido, pra você poder passar só uma vez, pra ficar com uma casquinha bem fininha, tá? E aí sim, você introduz o seu palitinho se você precisar. Mas se você quiser tirar o palitinho, você vai virando assim, pra não quebrar a casquinha e nem machucar mais o seu morango. E aí, pra poder finalizar, você coloca um pouquinho da calda e coloca a folhinha. E olha como fica. Gente, ficou lindo. Olha o brilho disso aqui, ficou lindo demais. E aí, o nosso molde, olha como ficou diferente. Só que assim, não exagera, tá? Não coloca muito morango grande nesses moldes pra não ficar assim pra fora. E se você tirar ele um pouquinho ainda, não tão sequinho, você consegue dar uma moldada. E pra nossa florzinha, a gente coloca o contrário. Não ficou bonitinho, gente? Eu amei. E voltando aos morangos que a gente fez com chocolate, tanto fitness quanto aquele de bombom, se tiver umas raspinhas, se vocês estivessem vendo que tem muito excesso, raspa ele com raspador, sabe, descascador de frutas, de casca? Dá uma raspadinha e pronto, fica desse jeito bonitinho. E agora vamos para a parte mais difícil. Vamos comer? É bom demais. Olha, essa combinação é muito boa mesmo. A tâmara por ser muito doce e o morango um pouco mais azedinho e a casquinha de chocolate fica perfeito. E assim tá lindo, né? Tô cheia de bombons aqui. Esse eu já experimentei, que vocês viram, tá? Olha o brilho disso aqui, gente. Ó. Lindo. Eu tenho receio de caramelo muito grosso por causa do dente. Então, ó, tá vendo como que o meu aqui, ó, ficou fininho? Faz isso. Se você deixar demorar muito, ele fica mais grosso, tá vendo? Passar muitas vezes não dá certo assim. É um detalhe. Essa da florzinha aqui, ó, eu deixei muito. Tá vendo que ela ficou? Ela não ficou tão bonitinha. Ficou muito espalhadinha. Então, moranguinho menor é melhor. Pra ele ficar bonitinho, que nem este. Ó, esse daqui, ó. O morango tá menorzinho e também não tinha tanta calda, tá vendo? Aí ele fica mais bonitinho. Ai, ficou muito fofo. Ó, esse aqui é do outro. E o legal é que esse tipo de silicone, ele aguenta altas temperaturas. Então, não vai... Eu não precisei colocar nada. Coloquei absolutamente nada. Só coloquei ele e ele desgrudou. Vocês viram, né? Então, ele aguenta altas temperaturas. Tem cupom de desconto meu também, se você quiser comprar. Esse aqui da FlexArt. Tem aqui, pega aqui pra você também comprar. Tem vários tipos de outros moldes, dá pra você fazer, então, muita coisa. Você viu que a gente fez com morango?
Imagina a possibilidade de você fazer outras coisas também com caramelo. Dá super certo. Eu prefiro. Eu vou morder. Eu vou. Vamos ver. Ai, tá tão lindo. Tô com medo de morder isso aqui, gente. Sério. Vamos lá. Ou eu pego esse daqui. Acho que vou pegar a florzinha. Não, não vou pegar não. A florzinha eu quero fazer outras coisas. Ah, vamos pegar. Ó. Nossa. Gente, é fininho. Se você deixar ela muito grossa, não vai ser legal, não. Ó. Tá vendo aqui? Isso aqui, ó. Fininho, tem que ser rápido. Nossa. Ah, gente, muito bom. Estão ouvindo o barulhinho, né? Deu super certo. E é muito gostoso. A minha florzinha aqui, de morango do amor. Muito bom. Tô me acabando com todos os morangos aqui. Esse aqui, morango encantado. Que é uma casquinha bem fininha. Eu vou experimentar junto com vocês, eu nem sei. Pensei, fiz, e agora eu vou ver se fica bom. Vamos ver, né? É gostoso. Disseram que essa casquinha é muito fina. Tem uma doçura, tem um leve crocante muito tímido. Mas tem. É diferente, gente. É gostoso. É gostoso sim, mas esse aqui, o crack dele é mais poderoso. Então, assim, é uma outra possibilidade de você fazer de uma forma mais delicada. Demora mais também para secar. Então, ele tem um certo trabalho diferente desse daqui. Esse aqui tem um trabalho da calda, ele endurece e tal. Cada um tem as suas particularidades. Esse aqui eu gostei. Não tem problema do dente, então é mais seguro também. E ele é simples. Você pode colocar também corante, se você quiser colocar. Eu não coloquei, esqueci, podia ter colocado. Mas tá bom também. E o bombom de morango. Que há muito tempo também já tem muita gente que já tem feito, e ele é muito gostoso. Ai, difícil ter que fazer esse trabalho. Vamos lá. Esse tem crack, ó. Eu gosto muito. Ainda mais por causa do chocolate meio amargo, ele fica menos doce. Gente, é para todos os gostos. Muito, muito bom. Vou cortar aqui para vocês verem que ela é melhor. Ó. Vamos ver. Você tá fininho mesmo? Ah, tá assim, ó. Ficou fininho. Qual que é o segredo de fazer fininho? Rápido. Outro detalhe muito legal. Vocês precisam se atentar. Eu fiz algumas experiências, então eu coloquei. Fiz o brigadeiro, deixei ele no dia seguinte, ele estava mais firme. Coloquei na geladeira, não, no freezer. Na hora de colocar o palitinho, coloca o palitinho só na hora que você for mergulhar. Não coloca o palitinho no meio, porque sempre tem aquele buraquinho no meio do morango, então pode ficar rodando. Morangos firmes sem machucado, faz diferença também. Que mais que eu posso falar aqui? A calda, se você colocar a cor antes, é melhor, tá? E que eu quis colocar a cor depois, porque eu fiz outra coisa com a calda clarinha. Mas então, coloca a cor antes. O pó dourado, aí sim, você pode colocar depois, não tem problema. Ele vai espumar legal. Melhor consumir no mesmo dia, ou mais tarde assim, fez de manhã e entrega à noite. Porque ele solta água, gente, não tem jeito. Então, não tirar o cabinho, só tirar a folhinha. Então, deixar ele mais seco possível. Tem muitos detalhes aqui que é interessante fazer. Mas é um doce muito gostoso. E que vocês façam muitas vendas. E se você fez alguma dessas versões aqui, depois me fala o que você achou. Até o próximo vídeo.